PGR acaba de bater o martelo e frustrar os planos de Moraes. Mas não é só isso não. Segundo o ex-desembargador Sebastião Coelho, aquele magistrado corajoso que teve coragem de dizer na cara dos ministros do STF, resolveu quebrar o silêncio e revelar tudo por trás dessa prisão arbitrária desses militares. E ainda de quebra falou quando o ministro Alexandre de Moraes vai cair. Ele já deu a data e aqui nesse vídeo vocês vão descobrir tudo. Gente, param tudo que vocês estão fazendo e vem comigo assistir o que disse o ex-desembargador Sebastião Coelho. Segundo ele... Porque é uma piada. Você parece que saiu do país quando o Felipe ficou 6 meses presos, exatos 6 meses, com a afirmação irresponsável da Polícia Federal de que ele saiu do país. Nós tivemos que provar, mostrar que ele estava no país, mostrar que ele não estava naquela relação de passageiro, 15 relações para chegar aos passageiros, ele só entrou na 7ª, saiu na 12ª, nós provamos que não, ele permaneceu 6 meses preso com a afirmação de que saiu clandestino do país. Agora, vir a Polícia Federal e dizer que alguém poderia ter levado um passaporte cancelado, registrado o seu cancelamento, inserido dado, inclusive, com a grafia errada, falando Felipe, ao invés de Felipe, que é o nome correto dele, e vir a Polícia Federal agora dizer, olha, parece que ele não saiu, que ele simulou a própria saída. Isso é uma vergonha para a Polícia Federal. Não para o todo da Polícia Federal, mas para esse grupo que está maculando a imagem da Polícia Federal, isso é totalmente descabido, é uma vergonha absoluta. O que ocorre é que eles viram que agora a situação está caminhando para um esclarecimento de quem efetivamente falsificou, isso é fato. A entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi uma falsificação. E com base nessa falsificação, sem qualquer investigação da Polícia Federal, foi afirmada a saída dele do país. E esse foi o motivo para a decretação da prisão preventiva. Então a Polícia Federal devia vir agora e pedir uma desculpa, fazer uma retratação. Olha, naquela afirmação nós queremos nos desculpar com o Felipe Martins e com a população brasileira, porque nós fizemos uma afirmação que absolutamente não é verdadeira. E quando você, numa investigação, é comprovado que você mentiu, essa é a palavra certa, em uma afirmação da investigação, ela compromete toda a investigação. Então, se a Polícia Federal fez uma afirmação que é falsa com relação a Felipe Martins, nós podemos inferir que outras afirmações que estão sendo feitas em relação a todos os indiciados podem não ser verdadeiras. Pergunta agora de Augusto Nunes. Doutor Sebastião, boa noite, muito obrigado pela entrevista. Eu confesso ao senhor que eu nunca li essa expressão em documentos do gênero, tudo indica. Você prova. A coisa tudo indica, né? É falar o provavelmente, não dá. O que é que o senhor vai fazer como advogado agora diante disso? Porque o Felipe continua prisioneiro. Ele está... ele tem de usar a tornozeleira eletrônica e está submetido àquelas restrições de sempre. O que o senhor vai fazer? Nós já pedimos anteriormente ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo, olha, o senhor prendeu por um motivo que não existe e soltou e impôs restrições. Ele deu de ombros, negou o nosso recurso tranquilamente. Agora nós vamos formular um novo pedido com base nesse relatório da Polícia Federal para mostrar o escândalo que é isso daí e pedir para ele retirar as restrições que impôs ao Felipe Martins para a concessão da sua liberdade, entre aspas, porque ele está preso em casa. Essa é uma primeira ação que ainda vamos nos reunir com os demais colegas depois de tomarmos conhecimento do relatório, porque até agora nós temos só informação da imprensa, não é? E, fora isso, uma questão mais alongada, nós vamos fazer a responsabilização civil da União, do ministro Alexandre de Moraes e do delegado da Polícia Federal. Eles têm que responder pelo que fizeram.
E, particularmente, nós vamos responsabilizar, quando eu falo nós, é o Felipe Martins através dos seus advogados. Mas a nossa conversa e a minha orientação é que nós responsabilizemos também o delegado da Polícia Federal por essa prisão que ele foi o responsável. E estamos estudando também, Augusto, com relação ao jornalista. O jornalista também não pode se eximir da sua responsabilidade. Ele foi a causa inicial para a prisão. Não sabemos em que contexto ele lançou ou plantou aquela notícia. Agora, a responsabilização será feita, mas nesse primeiro momento nós vamos pedir novamente ao ministro que ele retire as restrições que foram impostas ao Felipe Martins. E através da desmoralização que será o caso do Felipe Martins, essa investigação completa será desmoralizada. Nós não podemos deixar o país avançar com uma narrativa para colocar brasileiros contra brasileiros. O ministro Alexandre de Moraes já disse naquela solenidade lá no Senado Federal, no dia 8 de janeiro deste ano, que ele não quer pacificação, não quer apaziguamento, mas nós brasileiros queremos a paz. Que esse país tenha paz para prosseguir. Agora, a paz depende de nós. Se nós ficarmos parados, não haverá paz. Doutor Sebastião, o senhor, na constatação histórica no Supremo, o senhor apontou os 11 homens mais odiados do Brasil. E eu concordo com o diagnóstico que o senhor fez. O senhor acha que de lá para cá o Supremo fez alguma coisa para que essa lista mudasse? Não, Augusto. Ao contrário, as ações deles até agora demonstram que eles estão mais odiados ainda. Naquela minha manifestação, eu tinha a perfeita noção que eles eram odiados, mas eu não sabia o percentual. Agora, essa corte, os senhores ministros, eles estão muito odiados pela população. Muito odiados, isso não há dúvida com relação a isso. Não adianta o ministro dizer, olha, nós somos odiados, a urna mostrou que nós somos amados. Não, as urnas mostraram agora, no mês de outubro, nas eleições municipais, que, como eles e o governo são a mesma coisa, que eles não são amados. O povo brasileiro está no outro lado, o povo de bem do Brasil quer paz, quer liberdade, o povo do Brasil não quer briga com ninguém, quer só ter o direito de falar, de ir e vir tranquilamente, de manifestar o seu pensamento sem ser banido do país, como estão aí, por exemplo, agora aqui na bancada com vocês, à distância, o Constantino, o Paulo Figueiredo, indiciado nesse processo, e tantos outros, a juíza Ludmila, enfim, tantas outras pessoas tendo que deixar o próprio país por conta de uma ação nefasta da Suprema Corte do país. E essa perseguição, Augusto, ela vai continuar, e eles continuarão sendo odiados. Eles não pensem que serão amados pela população com a conduta que eles têm. Não pense que serão amados pela população perdoando roubo. Você rouba, confessa que rouba, mas eu te devolvo o dinheiro do roubo que você confessou e entregou. Vai ser amado pela população? Não vai. O ministro Barroso, vocês colocaram agora há pouco, olha como nós chegamos a esse ponto. Por conta, senhor ministro, da conduta dos senhores. Se os senhores decidissem nos autos como é o dever do juiz, os senhores não estariam na situação que estão hoje, que estão presos dentro da própria casa, não pode sair à rua. Os senhores são responsáveis por isso. Cada vez que os senhores fazem alguma manifestação pública, dando opinião sobre os rumos do país, programas de governo, sobre os rumos do Congresso Nacional, sobre todos os assuntos do país e mais, antecipando decisões judiciais, já dizendo, olha, isso aí é crime e tal, os senhores não podem querer ter a credibilidade da população brasileira. Os magistrados com os quais eu converso são todos assim indignados, tristes com essa situação, que existe. Muitos não se aposentam, Augusto, porque aposentar hoje para o magistrado implica ele perder 30% do seu salário, tá certo? Então muitos ficam até por conta da sobrevivência econômica, mas que tem mais o prazer
que tinham na judicatura, não tem, porque o juiz hoje não pode citar uma jurisprudência, olha, cita uma jurisprudência do Supremo. Não adianta, daqui a alguns dias ela já não pode valer mais. Então, isso é um descrédito total do nosso sistema judicial, causador os próprios senhores ministros do Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte, ela tem que ser preservada por todos nós. É uma instituição da República, tem que ser preservada, não pode ter qualquer ação contra a Suprema Corte. Agora, individualmente, os senhores ministros têm que responder pelos seus atos. Eles têm que lembrar que foram colocados lá no Supremo Tribunal Federal pelo Senado Federal. O presidente da República indica, mas quem diz sim, está aprovado para assumir o cargo é o Senado Federal. Então, esse Senado Federal, ele tem o direito de dizer, olha, eu coloquei o senhor aí, e a lei me determina, me dá a prerrogativa de tirar o senhor se o senhor não estiver agindo de acordo e adequadamente com o cargo. Eu não tenho dúvida de que o Senado de 2027 tirará alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E o primeiro a sair será Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida com isso. Alexandre de Moraes, eu falo isso com tranquilidade. Eu tenho amor no meu coração, não tenho ódio de ninguém. Eu sou um cristão, eu tenho amor no meu coração. Mas Alexandre de Moraes, por questão de justiça até divina, ele tem que pagar por tudo que ele já fez até agora. Ele tem que ser responsabilizado por tudo que ele já fez até agora. Não pode ficar impune. E o mais ele fará, se nós tivermos um Congresso que continue de cabeça baixa. Eu falo para os parlamentares como é que os senhores não obstruem essas pautas, como é que os senhores não paralisam as atividades. Ah, não, mas tem um partido tal que não quer, tal. Então, se os senhores não querem representar a população da forma que a população os delegou, deu mandato para os senhores, deu a procuração para os senhores vão ver o país dentro de uma situação de uma gravidade extrema e os senhores serão responsáveis pela homicídio. E aí, gente, o que vocês acharam de tudo o que disse o ex-desembargador Sebastião Coelho? Vale lembrar que o que ele disse é bem verdade, né? Isso que eles estão fazendo com Bolsonaro é um verdadeiro tiro no pé. O povo já entendeu que isso é uma narrativa que eles estão criando, uma cortina de fumaça, porque com certeza deve ter muita coisa, muita sujeira aí por detrás, muito peixe grande desesperado por causa da vitória de Donald Trump. E agora a PGR acabou de bater o martelo, quem diria, Paulo Gonet se manifestou e frustrou todos os planos dos aliados de Moraes. E olhem isso, PGR bate o martelo e frustra inimigos de Bolsonaro, aliados de Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República tomou uma decisão extremamente importante. Qualquer denúncia que venha a ser apresentada contra Jair Bolsonaro só vai acontecer no próximo ano. Isso frustra completamente o PT, Lula e todos os inimigos do presidente, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. A alegação da PGR é de que o material é extenso e que exige do estudo bastante aprofundado por parte do procurador Paulo Gonet. Nos próximos dias, Alexandre de Moraes deve enviar formalmente as conclusões da investigação para a PGR. Cabe ao órgão decidir se denuncia os citados à Justiça, recomenda o arquivamento do caso ou pede aprofundamento da apuração. Vale lembrar que em janeiro de 2025, o presidente Donald Trump toma posse. E com certeza muita coisa vai mudar. Isso deixou eles desesperados. Foi um banho de água fria nesses esquerdistas. Eles queriam fazer tudo correndo, porque eles sabem que com a vitória de Donald Trump, quando ele tomar posse, tudo isso vai mudar. E ainda tem o fato do que disse o ex-desembargador Sebastião Coelho, que o povo com certeza não vai aceitar este absurdo contra o nosso amado presidente Jair Messias Bolsonaro. E vocês, gente, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam disso. Não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito neste canal,
Eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Deixe aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, pra gente se conhecer um pouco melhor. Eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. E gostaria de agradecer a Claudete, que sempre nos assiste aqui. Muito obrigado, Claudete, pelo carinho. Gente, só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e deixar aqui a sua opinião, porque eu gosto de ler o comentário de vocês um por um. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react!